Químicas Vibe, com professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. Nossa aula de hoje é sobre eletrólise aquosa. Roque, por que eletrólise aquosa? A eletrólise é a reação química provocada pela corrente elétrica e aquosa porque a substância está dissolvida na água. E o objetivo da eletrólise aquosa é a produção de substâncias. Vamos lá, então? Vamos! Na eletrólise aquosa, o composto iônico é dissolvido na água. Aqui nós temos um exemplo de composto iônico. A bolinha verde pode representar um ânion, a bolinha branca pode representar um cátion. Aqui nós temos íons. E a água, ela arranca a bolinha verde, arranca a bolinha branca, ela espalha os íons, ou seja, o composto iônico se dissolve. Ele fica aquoso. Aquoso é dissolvido na água. Nós dizemos que o composto iônico aquoso tem íons livres. E aí, nesse momento, entra a ação da corrente elétrica. E qual é o objetivo da eletrólise? Da reação provocada pela corrente elétrica? É produzir substâncias importantes para o ser humano. E substâncias de valor. E aqui na eletrólise aquosa, a água pode oxidar ou pode reduzir, tá, pessoal? E um grande exemplo é a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. O cloreto de sódio, pessoal, está presente aqui no sal de cozinha, o que a gente usa para temperar nossa comida, né, em casa. O cloreto de sódio é misturado à água e por ação da corrente elétrica são produzidos hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, gás cloro e gás hidrogênio. Mas por que é H2 e Cl2 mesmo, pessoal? Lembra aí das famosas moléculas biatômicas do curso de Química? São 7, pessoal. Opa, 7. 7 moléculas biatômicas, né? F2, flúor, Cl2, cloro, Br2, bromo, iodo, I2, nitrogênio, N2, hidrogênio, H2 e oxigênio, O2. E o próximo videozinho mostra a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio concentrada, que é aí chamado de salmoura, né? E os eletrodos que nós utilizamos aí são inertes, são de grafite. É esse grafite que a gente escreve. Fique comigo? Ah, lembra de dar o like, de compartilhar esse vídeo, tá, pessoal? Tudo isso dá engajamento para o nosso canal. Na eletrólise aquosa, o composto iônico é dissolvido na água, né, pessoal? Então, nesse momento, nós precisamos relembrar algumas características da molécula de água. A geometria dela é angular. Nós temos átomos diferentes, oxigênio e hidrogênio, não é mesmo? E, portanto, temos eletronegatividades diferentes. Lembra da escala? Fom, cloro, brom, isque, pH. Flúor é o mais eletronegativo. Depois oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono. A eletronegatividade do fósforo é muito próxima do hidrogênio, né? E a eletronegatividade nessa escala aumenta da direita para a esquerda, então o oxigênio é o mais eletronegativo, ele que puxa elétron e, portanto, ele é o polo negativo da molécula. O oxigênio é o acumulador de elétron. E na região do hidrogênio, nós temos o polo positivo, né? Então, nós dizemos que a água é uma molécula polar. E isso tem tudo a ver na eletrólise aquosa. Porque a água entra nas regras práticas que nós vamos aprender agora. A análise começa pela pilha, gerador ou fonte, que é o dispositivo que fornece a corrente elétrica contínua para a realização da eletrólise. A pilha é representada por 2 tracinhos. O traço maior é o polo positivo da pilha, o traço menor é o polo negativo. É do polo negativo que saem os elétrons. A pilha empurra elétron.
E é no polo positivo que chegam os elétrons. A pilha puxa elétron dos eletrodos, dos fios, que podem ser de grafite ou platina. Grafite é mais comum porque é mais barato, tá, pessoal? Esses eletrodos, eles deixam passar elétrons, eles não vão reagir, são eletrodos inertes. Então, o polo positivo é conectado ao fio positivo. E o polo negativo da pilha é conectado ao fio negativo. E o que acontece, então? Presta atenção. O fio positivo atrai os íons negativos, que são chamados de ânions. Cargas opostas se atraem, lembra? E o fio positivo atrai também o polo negativo da água. Por este motivo, o fio positivo é chamado de ânodo. Ânodo é um nome histórico, é para onde vão os ânions. E no ânodo acontece oxidação. Vogal, vogal. Então, dizemos que o ânion vai para o ânodo e a água também vai. Agora, por outro lado, o fio negativo atrai os íons positivos, atrai os cátions e atrai também o polo positivo da água. Pessoal, a água vai para o cátodo e para o ânodo, tá? Por esse motivo, o fio negativo é chamado de cátodo. Cátodo é para onde vão os cátions. E aqui acontece redução. Então, o cátion vai para o cátodo e a água também vai. E como é que ficam, então, as regras práticas? Muita atenção agora. Preferência no ânodo. Quem vai oxidar primeiro? Os ânions. Cloreto, brometo, iodeto, os não oxigenados, os halogênios. Eles têm preferência sobre a água. Então, entre o cloreto e a água, por exemplo, o cloreto é que oxida. Aqui está em primeiro lugar. Aquele que está em cima é o que vai perder elétrons, é o que vai oxidar primeiro. Depois a água, ou o meio, se o meio for alcalino, o íon OH-. E a água sempre tem preferência em relação ao sulfato, nitrato, fluoreto. Estes ânions oxigenados mais o fluoreto não vão reagir aqui, tá, pessoal? Não vão reagir. Eu coloquei um X aqui, não reage, não reage. Sulfato, nitrato, fluoreto não vão reagir porque a água sempre terá preferência, ela sempre vai oxidar. Agora, no cátodo, atenção, hein? Preferência no cátodo. Qual a preferência? Preferência significa que passa na frente. Prioridade. Cátions, cobre 2, níquel, crômio, prata, ouro 3, zinco. Todos os cátions terão preferência sobre a água. Então, por exemplo, entre o cobre 2 e a água, é o cobre 2 que reduz. Tá, pessoal? É a água junto com o H+, tá? Se o meio for ácido, é o H+ que reduz. A água terá preferência sobre cátions do grupo 1, grupo 2 da tabela periódica e cátion alumínio. Então, esses íons, esses cátions não vão reagir em solução aquosa, tá, pessoal? Porque a água sempre tem preferência. E quando nós dizemos grupo 1 e grupo 2, pessoal, são todos da tabela periódica. O macete, pessoal. Grau. Grau, cátodo, redução. E ânodo, oxidação. Então, no ânodo, os ânions Cl-, Br- e menos têm preferência sobre a água. Então, quando a água oxida, oxida segundo esta equação. Produz gás, oxigênio, o meio fica ácido e 2 elétrons. Por outro lado, os cátions têm preferência no cátodo. Cátions, como por exemplo, cobre 2, níquel 2, crômio, prata, ouro 3, zinco. Todos os cátions terão preferência sobre a água, que quando reduz, ou seja, ganha 2 elétrons, produz gás hidrogênio e o meio fica básico, alcalino, tá, pessoal? A semi-equação de oxidação da água e de redução da água, elas foram deduzidas naquela nossa aula de eletrólise da água, tá? E aqui nós riscamos os cátions do grupo 1, grupo 2 e alumínio, tá? Eles não vão reduzir. E quando a gente diz grupo 1, pessoal, são todos do grupo 1. Quando a gente fala grupo 2, além do magnésio, são todos do grupo 2 da tabela periódica.
Agora vamos aprender como funcionam as regras práticas que nós deduzimos. Nosso primeiro exemplo é uma das eletrólises mais importantes para o ser humano, que é a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Como essa solução ela é concentrada, tem bastante sal, ela é chamada de salmoura. E toda eletrólise, pessoal, começa separando os íons. Toda eletrólise. Aqui os íons são Na+ e Cl-. Escreve ânodo ajuda, escreve cátodo ajuda. Não é obrigatório, mas sempre ajuda no equacionamento. Por quê? O ânion vai para o ânodo. O ânion Cl- vai para o ânodo atraído pelo fio positivo e a água também vai. O cátion vai para o cátodo. O cátion sódio vai para o cátodo atraído pelo fio negativo e a água também vai. Agora, a gente tem que escolher, tá, pessoal? Tem que escolher um para oxidar no ânodo, ou Cl- ou água. E a gente escolhe o outro para reduzir no cátodo, ou a água ou o cátion sódio. E agora, como fica? Pera lá, aí entram as regras práticas. Preferência no ânodo. Preferência significa que tem prioridade, que passa na frente entre o Cl- e a água. É o Cl- que oxida primeiro, que passa na frente, tá? O que fica em cima é o que vai reagir. E o ânion cloreto, pessoal, vai perder elétron e forma Cl2. Como é que eu sei que é Cl2? De novo, moléculas biatômicas formadas por dois átomos do curso de Química. F2, Cl2, tá vendo? Ó, é PR2, I2, N2, H2, O2. Cl2 tá aqui. É uma das principais moléculas biatômicas. Como são dois átomos de cloro, vamos fazer o balanceamento. Antes da seta, eu coloco 2 Cl-. 2 cloros antes da seta, 2 cloros depois da seta. O coeficiente também multiplica a carga elétrica, então são duas cargas negativas antes da seta, duas cargas negativas depois da seta, portanto, 2 elétrons. O cloreto vira cloro e forma 2 elétrons. Para lá, cloro, como assim? O Cl- vira cloro, e aí, pessoal, tchau, cloro, olha o Cl2 aqui, formou Cl2 no ânodo e ficou a água. Agora, a gente decidiu no ânodo, não foi, pessoal? Vamos decidir o que acontece no cátodo. A gente vai olhar a preferência do cátodo. No cátodo, nós temos, ó, a água, tá? E nós temos o cátion sódio. E o cátion sódio está riscado, tá vendo? Por quê? Porque ele não vai reduzir, ele não reage. Cátions do grupo 1, grupo 2, alumínio, não reage, está riscado. Então, é a água que vai reduzir, tá? E ela reduz segundo esta equação que nós já deduzimos naquela aula de eletrólise da água. Tá, pessoal? A água ganha 2 elétrons, formando gás hidrogênio, e o meio fica básico, 2OH-. E o pessoal pergunta, eu tenho que decorar essa equação? Olha, para uma prova escrita de química, sim, né? Às vezes ela pode ser dada, às vezes não. É bom saber. Bom, então a água que vai reduzir, né? Então, forma, e aí, ó, gás hidrogênio, o gás hidrogênio vai embora, e OH-. Então, tá vendo que sobra NaOH? Os produtos da eletrólise são gás cloro, gás hidrogênio e uma solução aquosa de soda cáustica. Então, agora a gente vai somar as equações, tá? Só que, para somar as equações, nós precisamos igualar o coeficiente do intermediário, do Cl-. Eu preciso multiplicar a primeira equação por 2. Toda vez que a gente soma equações, é obrigatório cancelar o intermediário, ou seja, o Cl- é produzido numa equação, consumido na outra. Ele é o intermediário, o coeficiente tem que ser o mesmo. Ai, Roque, será que eu vou esquecer? Não, se você estudar direitinho, você não vai esquecer de cancelar o Cl-. Nós vamos cancelar os elétrons e aí passa o traço. Aí, tudo que sobrou antes da seta, você soma, e o que sobrou depois da seta, soma também. Então, antes da seta, sobrou o cloreto de sódio, água, depois da seta, 2Na+, 2OH-, gás cloro e gás hidrogênio. Pode também escrever, tá? 2NaOH, não tem problema, tá, pessoal?
E aí nós finalizamos, então, a eletrólise da solução do cloreto de sódio. Agora vamos olhar de novo a eletrólise, só que dessa vez mais de pertinho, tá, pessoal? Percebemos, então, que os eletrodos de grafite não desgastam, não reagem, e percebemos também a formação de bolhas de gás hidrogênio e bolhas de gás cloro. Olha que gif legal, pessoal. O ânion vai para o ânodo e a água também vai. O cátion vai para o cátodo e a água também vai. Pessoal, entre o ânion cloreto e a água, é o cloreto que oxida, produzindo gás cloro. No cátodo, entre o cátion sódio e a água, é a água que reduz e produz o que mesmo? Gás hidrogênio e o meio fica básico. O cátion vai para o cátodo e a água também vai. O ânion vai para o ânodo e a água também vai. Bem, chegamos ao fim dessa aula, espero ter ajudado. E na próxima aula, nós vamos fazer exercícios sobre a eletrólise aquosa. Tchau! Tchau e até! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.